bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no nosso videocast Refletir para Discernir. E hoje nós estamos trazendo duas convidadas, e nesse caso eu também vou ser uma convidada, porque eu faço parte dessa egrégora que nós vamos tratar aqui, para tratar do processo do sagrado feminino. Então nós estamos aqui com Luciana Marques, nós estamos aqui com a Brenda Lobianco e eu, Lívia Andrade, e o Eric vai conduzir esse processo. Eu sou processo. uma quase mulher aqui no meio dessas deusas. Mas como eu já me apresentei nas edições anteriores, eu vou pedir para a Lu se apresentar e depois a Brenda se apresentar para nós aqui. Olá, eu sou Luciana Marques, eu sou terapeuta holística, trabalho com alinhamento energético, com sound healing, utilizando instrumentos de cristal de quartzo e associada ao Reiki e também com a astrologia. Muito legal. Brenda? Oi, eu sou a Brenda Lobianco, eu também sou consteladora familiar sistêmica, sou professora de tambor, de atabaque e também sou taróloga. E um segredo, gente, ela é filha do Eric, do meu irmão aqui. É, meu bebê. Então, irmão, o que você quer saber de nós? Tá, vamos lá, né? É muita coisa. Essas deusas, elas coordenam a parte do sagrado feminino em um espaço holístico que a gente tem. O trabalho é um trabalho bem criterioso no sentido de resgate à feminilidade dessas mulheres que foram tão abusadas e feridas dentro do contexto patriarcal que nós fomos inseridos. Então eu gostaria que vocês me dissessem, né, qual é o critério básico para que essas mulheres busquem essa ajuda para romper com esses padrões que já deveriam ter se findado há muito tempo. Brenda, eu acho que você pode começar. Bom, o nome do nosso projeto, né, é justamente Reconexão Feminina. Porque para as mulheres que chegam até nós, né, nessa busca de se conectar novamente com o seu lado feminino, elas têm que ter esse desejo de reconexão, compreender que o que a gente tem vivenciado até então não tem sido o sagrado feminino em sua verdadeira forma, e sim uma deturpação, né, que foi inserida até hoje para as mulheres se cobrarem cada vez mais, se colocarem em papéis que não são delas. E o critério principal é ter consciência desse lugar que a gente está hoje em dia e querer sair. Lu, você pode falar um pouquinho como é que a gente formatou essa ideia, nós três juntas? Pensando nessa necessidade, eu acredito que todas nós passamos por esse processo de reconectar com o nosso feminino. E quando a gente passa por um processo em que a gente encontra o nosso poder pessoal, nós também queremos levar isso para outras mulheres, para que todas possam descobrir a sua essência, despertar o seu poder. Então, nós pensamos num movimento em que a gente pudesse agregar toda essa autodescoberta do poder pessoal através de movimentos sistêmicos, de meditações, movimentos vivenciais mesmo, bem práticos e também reflexivos. Então tem muitos momentos, tem um trabalho de estudo com livros literários, para trazer para essa reflexão da importância dessa reconexão com o nosso feminino, para despertar toda a potencialidade da mulher que muitas vezes está escondida dentro de cada uma. E o que é ser mulher para você, Lívia? Acima de tudo, é me encontrar no meu lugar de origem, né? E eu nasci mulher, num corpo feminino, com uma energia feminina predominante. Apesar de já ter trabalhado muito isso, que esse é o grande ponto do resgate do feminino, porque algumas gerações, as mulheres vêm tentando encontrar esse lugar no mundo e começaram numa disputa com os homens, né? É interessante a gente perceber isso.
E nesse momento elas saíram do seu lugar. Elas tentaram acreditar que para encontrar o seu lugar no mundo, a gente precisava, talvez nossas antepassadas mais recentes, se masculinizar. Então, a gente deixou de lado essa energia feminina, que ela é tão linda, do acolhimento, da multiplicação, né? Da nutrição, e nós começamos a trabalhar uma questão masculinizada, focada, e daí esse processo. Né? Então, quando nós pensamos na primeira edição, nós pensamos muito nisso e como hoje está banalizado esse termo sagrado feminino. Então, as pessoas utilizam o sagrado feminino para N situações que não tem nada a ver com o eixo que é encontrar o seu próprio lugar. Então, para mim, ser mulher é expressar a verdade de quem eu sou, é acessar esse potencial de criação, de nutrição, de acolhimento da pessoa que recebe, seja em qualquer lugar, à frente de uma empresa, como eu já estive, na direção de uma faculdade, ou mesmo dentro do meu consultório aqui, ou em um trabalho de grupo como esse que a gente criou. Maravilha. Então, o resgate da feminilidade está atrelado intimamente ao poder de criação de cada mulher. Exatamente. É onde as mulheres mais têm pecado nos dias atuais, né? Elas têm abafado a sua criatividade, têm se dissociado do seu poder, né? A feminino, força intuitiva, da né? sua intuição. Tem se banalizado tanto a intuição, né? Como se fosse errado escutar a intuição. E eu falo assim, as mulheres têm nem um sexto sentido, não, um 10º sentido, né? Sim. E por que hoje essas mulheres têm encontrado tamanha dificuldade de criar com naturalidade, seguindo a sua intuição? Aí eu vou abrir geral para que vocês três me respondam isso. Eu acho que, em primeiro lugar, vem a questão da mulher querer ter os mesmos direitos. Nessa busca pelos direitos, ela tentar entrar no mercado de trabalho, mas ela não é como o homem, né? A mulher, ela é diferente do homem. Então, ela se perdeu na busca pelos direitos. Foi muito pro mental? Demais. 100% pro mental. Tudo acontece ali na mente. São os polos extremos, né? Ou a mulher, ela tende a ir para esse lado masculinizado no controle e radicalizando tudo, ou ela tende a ir pro lado extra submisso, né? De se abafar, de se anular. Não ter voz ativa para nada, né? E o que é interessante? Há alguns anos atrás, enquanto ele era vivo, acho que foi o último livro que ele escreveu, o Isamitiba escreveu um livro, Mulher, Polvo, Homem, Cobra, onde ele trata das diferenças primordiais desde a época das cavernas entre homens e mulheres, né? Então, o homem, às vezes, ele saía, o grupo de homens para caçar e levar alimentos para a tribo, e às vezes eles ficavam, assim, dias em cima de uma árvore esperando a presa ideal, passar no tamanho ideal, porque se fosse grande demais podia matá-lo, se fosse pequeno demais não ia. Então, eles ficavam ali até adquirir. Nesse meio tempo, as mulheres estavam lá nas cavernas, cuidando daquele monte de menino, porque anticoncepcional não era nada que existisse naquela época, né? Aquele monte de menino, dos idosos, que era quem detinha a sabedoria da tribo, que sabia exatamente tudo, então eles precisavam cuidar deles, do fogo, porque era uma era glacial e eles não tinham domínio sobre o fogo. O fogo era quando caía raio em uma árvore, catava e levava, mas não podia deixar apagar, porque aquecia todo mundo. Então, nesse processo, a mulher, ela se tornou multipotencial. Ela desenvolveu, por isso que ele coloca como polvo, né? Vários tentáculos, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a importância delas estarem juntas. Então, a mulher, ela tem esse processo de precisar estar em grupo. E o homem desenvolveu esse foco. Então, quando ele coloca cobra, né? Ele é unifocado ali, muitas vezes. Quando a mulher entende isso, a gente percebe que a mulher, ela está sim ganhando espaço, mas quando ela se perde do seu eixo feminino, de tudo que ela conquistou dessa multicompetência, muitas vezes ela se reduz em algo que ela não é. Né? E aí, a grande questão é voltar para dentro, se lembrar de quem é, tomar essa história e utilizar no dia de hoje, seja à frente de uma empresa ou à frente de um lar. Lindo sua colocação. Adorei entender de uma forma mais ampliada em relação ao nosso conceito histórico, né? Porque, de fato, isso se aplica
até os dias atuais, Sim. né? E é um recado para as mulheres agora. Agora, mulheres, nós somos monotarefa. O homem, se ele mastigar chiclete e andar, ele cai. Então, assim, não queira exigir muito dos homens, porque nós somos seres mais limitados que vocês mesmos, tá? E a mulher indo para o mercado de trabalho também, o acúmulo de tarefas foi muito maior, né? Sim. E já começa ali, a questão física do homem e da mulher não é igual, né? A mulher, ela é totalmente diferente do homem fisicamente. E as funções têm que ser as mesmas. Agora, o ponto assim, a mulher ela tem uma facilidade em realizar multitarefas. É natural, é um contexto genético, ancestral, histórico. Mas, hoje, a maioria das mulheres, quando caminham para essa vertente multifacetada, como você falou, elas têm se visto em um lugar de muita fadiga, de Exaustão. muito cansaço, exaustão mesmo. Eu tenho olhado algumas mulheres que você olha assim, parece que elas estão chupadas para dentro, assim, sabe? Uma olheira, cansaço, sabe? Uma desvitalização mesmo, uma desconexão em relação à vida de uma forma simples. E qual seria então a dica que vocês poderiam trazer para essas mulheres, para que elas possam, né, focar mais nas coisas que são essenciais, necessárias para o seu processo íntimo? Além de ir, né, na capacitação de vocês lá da Reconexão Feminina. Eu penso que cuidar de si, né? Quando há 2 anos atrás, 3 anos atrás, já vão fazer 3 anos, eu estava diante de uma grande organização, cuidando de um monte de coisa do meu filho, do meu consultório aqui individualmente. Eu adoeci, e eu já contei isso numa edição anterior. Eu parei e olhei como eu não estava cuidando de mim, né? Então, assim, essa é uma tendência feminina também, por ser mãe, por cuidar mais dos outros, esquecer de si própria. E, gente, para mim, a maior dica de todas, Jesus deixou quando ele reduziu 10 mandamentos de Moisés em um único, que não tinha nenhum não, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, como nós mesmos. Então, começar com o autocuidado. Começar percebendo o que eu preciso, né? Que muitas vezes eu sou um ser humano, eu não sou super, entendendo o nosso lugar, e buscando aquilo que a gente precisa. Então, quando eu comecei a me cuidar, eu percebi que eu queria estar à frente do meu instituto, do meu consultório, mas que eu precisava ser cuidada também. Hoje tem uma rotina de massagem, atividade física, osteopatia, né? Psicoterapia e tudo que eu precisar. Porque quando eu olho e falo, peraí, alguma coisa não está indo bem, então vamos cuidar, né? E eu acho que as meninas podem falar mais até da prática delas também, terapêutica, como isso chega para nós, né? Sim, eu queria também salientar, né, que um ponto muito importante para a mulher se conectar com ela mesma é estar cercada de outras mulheres que estão buscando a mesma coisa. Né, porque a força do grupo. A né? força do grupo. Muitas vezes, né, com todo esse histórico, né, de multitarefa, as mulheres entraram no âmbito masculino de competição, se competindo umas com as outras e saindo dessa essência da união, do poder do grupo, igual você estava falando, de se ajudarem, né, de se apoiarem, de estarem ali compartilhando suas experiências e encontrando conforto em estar nessa vida, vivenciando muitas vezes a mesma coisa que a outra. Então, assim, é um ponto muito importante estar conectado com outras mulheres que estão nessa busca de autoconhecimento. Despertar a mulher selvagem que está dentro da gente. Eu adoro essa frase. Porque a gente vive, a maioria das mulheres vive associada ao arquétipo da mulher guerreira. E a mulher guerreira vem da palavra guerra, batalha, luta, então luta, disputa.
disputa e que gera um sofrimento, um desgaste, e chega um ponto que a mulher não consegue mais, né? Ela não olha para si, ela não olha para sua essência. Então, nós trabalhamos muito nesse movimento, em conjunto, em grupo, de sororidade, o despertar a mulher selvagem, a potencialidade que está dentro de você, a sua essência, quem é você realmente? E não viver só no automático, nas obrigações do dia a dia. Eu tenho que dar conta de todas as tarefas e esquece do poder de criação, do útero. A mulher tem um útero sagrado que ela leva para esse poder, para essa força intuitiva, para esse poder de criação. Então, é buscar, como a Brenda disse, esse contato com mais mulheres que estão na mesma jornada, na mesma caminhada, porque assim a gente se fortalece. E o processo terapêutico é extremamente importante para esse desenvolvimento, para esse se descobrir. Independente do processo terapêutico, hoje existe uma gama imensa de terapias que vão auxiliar nessa descoberta, né? Nessa autoajuda, no autoamor. Extremamente importante que a gente desenvolva esse autoamor. Como que a gente pode amar alguém se a gente não tem o amor próprio? E o movimento sistêmico, ele encaixa muito nisso, né? Que é por isso que a gente traz isso no Reconexão Feminina, porque uma vez que você aprende a acolher e aceitar suas origens femininas, você caminha um passo a mais para chegar nesse autoamor, né? Perfeito. E quando a Lu fala em mulher selvagem, me lembra que na primeira edição nós começamos a estudar o livro Ciranda das Mulheres Sábias, que é da autora Clarissa Pinkola Estés, né? E o livro de maior sucesso dela é Mulheres que Correm com os Lobos, que nós vamos começar a estudar em grupo também no nosso Reconexão Feminina, que é esse despertar da mulher selvagem. E nesse Ciranda das Mulheres Sábias, ela trabalha muito a questão de ser velha enquanto jovem, trazer o arquétipo da anciã, da sabedoria enquanto somos jovens, e ser jovem enquanto velha, que no entardecer da vida a gente carregue e se conecte com essa juventude e jovialidade, né, tão características e necessárias para a vida. E o que a gente vê são pessoas dissociadas disso que você está falando. Totalmente. Né? A pessoa, eu atendo pessoas jovens, mas que tem um espírito velho. Nossa, parece Matusalém, sabe? E outras pessoas já mais velhas e que tem uma jovialidade, uma energia de vida, né? Então resgatar isso é fundamental para que a gente encontre equilíbrio. E a gente tem dentro da gente a mulher jovem e a mulher sábia, anciã, né? Sim. Basta olhar para isso e despertar, né? Sim. E talvez sejam os pontos do que a gente vem trabalhando, né, nos grupos que a gente faz, de justamente reconhecer que estão todas em nós e conseguir acessar essa força. Talvez esse seja o tônico maior do sagrado feminino. Não, muita gente põe coroa de flor na cabeça, vai para o meio do mato, abraça uma árvore, mas se elas não conseguem compreender, elas não conseguem aplicar, né? Então precisa haver o processo de compreensão, de vivência, para gerar o aprendizado real. Sim, eu adoro a frase assim, por que eu faço o que eu faço? E fazendo o que eu faço, onde irei chegar? E para quê? O para quê é fundamental, né? Fundamental. Então, se você, mulher, está um tanto quanto dissociada da sua verdadeira potência de criação, se conecte com essas meninas aqui. Venha para a vivência em grupo. É fundamental isso. Vocês gostariam de acrescentar mais algum ponto que vocês acham ser relevante para que essas mulheres realmente quebrem o padrão da inércia no sentido de resgate da sua feminilidade? Esse é o momento agora de vocês darem um recado final, olhando para elas mesmo e manifestando aí o convite para essa quebra de padrão. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é até o título de um livro que eu adoro. Você aguenta ser feliz? Porque para a gente ser feliz, esse livro é um livro do Nizam Guanais com Arthur Guerra, que é um psiquiatra. O Nizam é um grande publicitário, reconhecido,
né? E quando o Nizam chegou completamente adoecido lá no consultório do Dr. Arthur Guerra, e o Arthur Guerra trabalha muito com atividade física e tudo, ele fez essa pergunta, ele falou assim, eu tenho dó de você, você é só um pobre milionário, você só tem dinheiro, mas você aguenta ser feliz? Então eu faço essa pergunta, porque a gente tem que pagar um preço. E esse preço, às vezes as pessoas podem, então nós vamos ter que abrir mão de tudo que nós conquistamos do nosso lugar. Não. O preço talvez seja deixar essa autossabotagem, esses padrões mentais e psíquicos que às vezes escravizam e fazem a gente acreditar que a gente só pode se for assim, que a gente não consegue, e voltar, assumir a nossa força real. Porque do meu lugar eu sou forte, né? Mas no lugar do outro eu não tenho força. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais desse trabalho, venham fazer parte. Acompanhem nas redes sociais, logo a gente vai estar lançando o próximo grupo. Venham passar alguns momentos de conexão e aprendizado. Porque aí a gente começa a pagar o preço, mas pra gente ser feliz. Que é o único objetivo, né, gente? Ser feliz. Nós estamos aqui para isso, pelo amor de Deus. Então você, mulher que tá aí, né, sendo filha, mas estando no lugar de mãe. Sendo mãe, mas estando no lugar de filha. Esposa no lugar de mãe do marido. Mãe do seu marido. Ou filha do seu marido. Que loucura, menina. Sai dessa. Sai dessa enquanto é tempo. Cola das meninas aqui. Meninas, se descubra como mulher, né? Não tenha medo de descobrir, de acessar a força da mulher que está dentro de você. Não tenha Selvagem. vergonha. Da mulher selvagem, isso mesmo. E nada melhor do que estar junto de outras mulheres para auxiliar nesse processo, né? Muitas vezes a mulher acha que ela consegue tudo sozinha, mas não. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos nos dar as mãos, para a gente conseguir acessar toda essa força, toda essa potencialidade. Sozinho a gente vai mais rápido, né? Mas em grupo a gente vai mais longe. E mais forte. Sim. E inclusive, fechando, existe um estudo na Universidade de Harvard que prova que... Irmão, desculpa, mas eu vou precisar falar porque é estudo científico. Os homens, eles precisam basicamente de duas coisas para estarem bem, serem felizes: alimentação e sexo. As mulheres, em um grupo de mais de 5 mil mulheres que passaram por essa pesquisa, elas precisam de grupos de outras mulheres, de estar juntos, de conversar, de trocar, justamente por conta disso que eu contei ali atrás. Isso é primordial, é visceral, porque desde a época das cavernas as mulheres se conectavam com as outras, se fortaleciam nas outras. Então, venham para um grupo, vamos fazer parte. Se você quiser se permitir, a gente espera vocês. Mas eu vou puxar uma adendo aqui. Preciso defender minha classe. Tá errada essa parada aí, né? Que isso. Lá também a gente tem o círculo de homens, né? Nosso sagrado masculino, que num outro momento eu vou trazer aqui pra gente deliberar sobre. Mas eu quero que vocês entendam que nós homens também temos o nosso lado feminino. Sim, porque... Que é o que nos conecta ao grupo também. Óbvio que com um sentido um pouco diferente do de vocês, mas também é importante para nós essa questão grupal, né? Óbvio que homem, ele não tem tanta sensibilidade em alguns níveis. Então as nossas brincadeiras às vezes é de lutinha, né? De falar de carro, mecânica, essas coisas. A prosa às vezes é menor, né? Falar isso agora, sempre mais pragmático, direto, objetivo. Mas não deixa de ser legal, tá? No nosso círculo de homens lá, a gente vive lindas aventuras. Então, num próximo podcast, a gente fala disso. E aí, Brenda? Qual que é a sua conclusão, minha filha maravilhosa, linda? Minha conclusão é que não precisa a gente cair a última gota no balde para ele transbordar. Perfeito. Você não precisa estar enlouquecida, a vida desmoronando e tudo caindo aos pedaços para você pensar em participar de um grupo de mulheres. É mais um movimento preventivo, né? Para evitar que essa gota caia e tudo transborde. Então, se permita. É isso. Não espere chegar no fundo Não do espere poço chegar no fundo do se poço. olhar. Então é isso.
deusas, né? Lindas, mulheres fortes, selvagens. Sou muito grato pela presença de vocês, por toda a contribuição. E nós traremos mais temas relevantes como esses, para que vocês aí de casa possam refletir. Para discernir. É isso aí. Então, um beijo. Beijo, Até a gente. próxima, Tchau. gente.